Falemos então sobre as operações de complexos na sua forma trigonométrica. Antes de mais, recordar o que é um complexo na forma trigonométrica. É um complexo na forma r cis de θ. Na última aula nós vimos como é que se passava da algébrica para a trigonométrica e da trigonométrica para a algébrica. Este r representa a distância do complexo à origem e θ o ângulo que o complexo faz com que o eixo, já agora eu tenho aqui uma representação em cima, que este segmento faz com o semi-eixo positivo do x. Portanto, o θ é este ânglozito aqui. Lá está, o θ não é único. Portanto, se nós somarmos uma volta ou subtrairmos uma volta ao θ, acabamos por ficar com o mesmo complexo representado. Que é isso que está aqui na terceira linha deste quadro. Dois complexos são iguais se os seus módulos forem iguais. E estamos a falar complexos na forma trigonométrica. No entanto, os θs podem ser iguais ou não. Pode ser mais ou menos volta. Por exemplo, um complexo seja na forma 2x de π sobre 4 é exatamente o mesmo complexo que 2x de 9π sobre 4. Como é que eu cheguei ao 9π sobre 4? Somei 2π, somei uma volta, agora quem diz somar a volta, diz subtrair uma volta, somei 2π, ou seja, 8π sobre 4, se passarmos ao mesmo denominador deste complexo inicial. Portanto, cuidado com isto. Na forma algébrica, para dois complexos serem iguais, o A e o B, ou seja, o coeficiente da parte real e o coeficiente da parte imaginária, têm mesmo que ser iguais. Tal não acontece na forma trigonométrica. Agora sim, vamos ver algumas operações na forma trigonométrica. A começar pelo conjugado e pelo simétrico. Como é que se calcula o conjugado? Bem, vamos ver o que é que acontece se eu tiver, por exemplo, um complexo. Eu vou meter aqui um complexo no primeiro quadrante. Se eu fizer o conjugado, eu vou trocar o valor do B. Ou seja, se estivermos a pensar neste complexo na sua forma trigonométrica, o módulo continua a ser o mesmo, no entanto o ângulo, que antes era θ, agora passa a ser menos θ. Isto funciona em qualquer quadrante onde considerem este complexo. Portanto, a maneira como nós calculamos o conjugado, fazemos r cis de menos θ, como está aqui no exemplo. O conjugado de 3x de π sobre 4 é 3x de menos π sobre 4. Próxima situação, como é que se faz o simétrico? Recordo que, mais uma vez, se tiver aqui um complexo AB, na forma algébrica, o simétrico, troca-se o A e troca-se o B de sinal. Portanto, uma vez mais, o módulo não sofreu qualquer alteração, porque, sendo o módulo a distância à origem, esta manteve-se. No entanto, o θ foi acrescido de 180 graus, ou seja, pegamos em θ e somámos-lhe π. E é assim que se faz o simétrico de um complexo na sua forma trigonométrica. Isto, por vezes, no livro não vem assim muito claro, nos manuais não vem muito claro, não é uma operação provavelmente muito utilizada, embora eu note que em exercícios que envolvam complexos na forma trigonométrica, por vezes, este tipo de operações aparecem por lá. Vamos agora a outro tipo de operações, a começar pela soma e subtração. Esta será as únicas operações que não se podem efetuar nesta forma. Portanto, o que é que acontece se tivermos dois complexos na forma trigonométrica e tivermos uma soma a separá-los? Passamos para a forma algébrica e fazemos a soma. Ou seja, a soma e a subtração são as tais operações que são exclusivas da forma algébrica. A multiplicação é muito simples na forma trigonométrica. Multiplicam-se os módulos e somam-se os argumentos. Na divisão, dividem-se os módulos e subtraem-se os argumentos. Dá até a sensação que os argumentos fazem uma operação mais fraca do que a operação em causa. Isto, para mim, foi uma maneira que me ajudou digamos, a decorar ou memorizar melhor estas formas, embora estas formas estejam na lista do formulário do exame, está bem? A multiplicação, a divisão, a potência e a raiz estão lá. Depois, como é que se faz a potência? Já agora eu tenho aqui exemplos ao lado, se vocês quiserem ver, por exemplo, este aqui. 3x de π sobre 4 e 5π de 3π sobre 2 estão a multiplicar, então multiplicam-se os módulos. 3 vezes 5 dá 15 e depois somam-se os argumentos, é só passar ao mesmo denominador. Também está cá uma divisão, até com os mesmos, fiz propositadamente, para vocês verem a diferença entre a multiplicação e divisão de complexos na forma trigonométrica. E depois aqui a terceira operação, e estamos mesmo quase a acabar, e são muito fáceis. Torna-se muito simples fazer operações na forma trigonométrica. A não ser a raiz, que dá um pouco mais de trabalho, mas também não é que seja difícil, temos mais cálculos a fazer. Como é que se faz a potência na forma trigonométrica? Para não variar, o módulo
faz a potência também. Portanto, lá está, o módulo obedece sempre à operação em causa. Isto está com todos, praticamente com todas estas 4 operações que estamos aqui a analisar. Enquanto que o argumento fica a multiplicar por n. Por exemplo, 3x de π sobre 4 à sexta dá 3 à sexta x de 6π sobre 4. Depois se pode simplificar. A seguir, a raiz. E para a raiz eu vou mesmo ver aqui um exemplo e vou fazer uma raiz cúbica desde o início. Se nós quisermos fazer uma raiz índice n de um certo complexo na forma rx θ, mais uma vez o módulo faz a raiz índice n de r. O que é que vai acontecer ao argumento θ? Fica a somar com 2kπ a dividir pelo índice da raiz, a dividir por n. E que capas são estes? Estes capas variam desde 0 até n-1. Portanto, se estivermos a falar da raiz cúbica, o capa vai desde 0 até 2, 0, 1 e 2. Se estivermos a falar da raiz quarta, o capa vai de 0 até 3. Porquê é que o capa só vai até o n-1? Porque se nós continuássemos a calcular raízes para valores maiores do capa, por exemplo, imaginem que tínhamos uma raiz cúbica. Se calcularmos o módulo, o argumento para k igual a 0 e o argumento para k igual a 3, eles iriam ser iguais menos uma volta. Portanto, normalmente para o k igual a 3 ia ter mais uma volta do que para o k igual a 0. Isto é, estamos a falar do mesmo número complexo, está bem? E já agora, como são raízes cúbicas, é normal que haja 3 soluções, daí o k ser 0, 1 e 2. As raízes quartas, há 4 soluções, daí o k ser 0, 1, 2 e 3. Bem, eu vou fazer aqui uma raiz cúbica, já tenho aqui um complexo pronto. Então, fazemos a raiz cúbica no 16, e cá fica x, dentro do argumento, 5π sobre 4 mais 2kπ, lá está, θ mais 2kπ, neste caso, a dividir por 3. E este k varia desde 0, 1 e 2. E agora podemos ir calculando para diferentes valores de k. Há quem simplifique esta expressão e depois é que calcula, há quem deixe ficar assim. Eu, por exemplo, vou deixar ficar assim. K igual a 0 fica... já agora, a raiz cúbica 16 convém racionalizar. 2,8, 2,4, 2,2, 2,1. Como é que se racionaliza? Como estamos a falar de raízes cúbicas, são necessários 3 fatores iguais para poder passar um para fora. Fica 2 raiz cúbica de 2. E cá dentro fica x de 5π sobre 4 a dividir por 3, que simplificado dá x de 5π sobre 12. Vamos ao k igual a 1. A primeira parte fica toda igual. O módulo lá está, fica igual. Aqui fica x de 5π sobre 4 mais 2π a dividir por 3. Quando passarmos ao mesmo denominador ali o 2π, temos que multiplicar por 4. Dá 5π sobre 4 mais 8π sobre 4, que dá 13π sobre 4, que a dividir por 3 dá 13π sobre 12. Pela regra do pneu outra vez. E se fizerem agora para o k igual a 2... outra vez a mesma coisa, muda só ali aquela expressão do kπ, que vai ficar 4π, está bem? Porquê? Porque eu estou a substituir o k por 2, lá está. Passando novamente ao mesmo denominador dá 5 mais 16π sobre 4. 5 mais 16 dá 21. Portanto, 2, raiz cúbica de 2, 21π sobre 12. Ok? Quando voltarmos a fazer a regra do pneu. Não sei se já repararam, mas há aqui um padrão quando nós passamos de uma raiz para a seguinte, não é? Parece que se somou 8π sobre 12, não parece mesmo? Somou-se mesmo 8π sobre 12. Que se for simplificarmos isto dá 2π sobre 3. Não é coincidência que haja um avanço no argumento de 2π sobre 3 de um para o outro. Já agora, é 2π sobre 3 porque é raiz cúbica. Porque se fosse raiz quarta, seria 2π sobre 4. Se fosse raiz quinta, seria 2π sobre 5. Se fosse raiz sexta, seria 2π sobre 6 e por aí fora. Já agora, só para falarmos disso, aqui umas observaçõesitas que tenho aqui ao fundo. Todas as raízes índice n de um certo número complexo têm o mesmo módulo. Lá está, há pouco era 2 raiz cúbica de 2. E de uma raiz para a seguinte há sempre um avanço 2π sobre n no argumento. Claro que isto vai variar de acordo com o índice da raiz.
Outra, eu há pouco falei, já agora só por uma questão de curiosidade, se eu calculasse para o k igual a 3, isto dava 2 raiz cúbica de 2, cis de 29π sobre 12. Se vocês subtraírem uma volta a isto, subtraírem 2π, estamos a subtrair 24π sobre 12, vai dar o 5π sobre 12 na mesma. Portanto, o k igual a 3 geraria a mesma raiz que o k igual a 0. E o k igual a 4 iria gerar a mesma raiz do k igual a 1 e por aí fora. Por isso é que não se calculam mais raízes, porque acabam por dar os mesmos números complexos. O que é que falta mencionar? O que é que estas raízes geram em termos de imagem do complexo no plano de Argand? Vamos ver o que é que estas três raízes vão formar. 4 não, porque são raízes cúbicas. Pronto, eu já calculei mais ou menos este 2 raiz cúbica de 2. Vamos ver quanto é que dá. 2... Ui, só apagar isto. 2 vezes raiz cúbica de 2. Isto dá aproximadamente 2,52. E agora vamos ver que ângulo é este aqui. O 5π sobre 12. Então, 5 vezes... Vamos pensar nisto em graus, é mais fácil. Bem, em termos de representação, está bem? Isto dá um ângulo de 75 graus. Portanto, um bocadinho menos. Imaginem que esta distânciazita aqui é o 2,51. Portanto, o complexo vai estar mais ou menos aqui. O ângulo é o tal. Isto é para o k igual a 0, a primeira raiz. Vamos chamar-lhe Z1. Está bem? Este é o afixo do Z1. Vamos à segunda raiz. 13π sobre 12. Então, 13 vezes 180 a dividir por 12. Vamos ver onde é que vai ficar esta raiz. Notem que o módulo é o mesmo. A dividir por 12 eu multipliquei. Dá 195, um pouco mais do que 180 graus. Portanto, vai estar mais ou menos aqui. Este vamos chamar-lhe Z2, o afixo. E finalmente o 21π sobre 12. Vamos apagar aqui o 3. E vamos meter um 2 aqui e fica 315. Portanto, um bocadinho mais do que 270 graus, por volta de 45 graus a mais. Vamos ver se os meus dotes de desenho estão mais ou menos por lá. Quer dizer, a distância devia ser um bocadinho mais aqui para este C2. Mas só para vos mostrar o que é que acontece quando unimos estes três pontos. Vou mudar aqui a cor. Se o desenho tivesse bem feito, isto claro com uma régua se tornaria mais lógico ainda. O que vai ser gerado aqui é um triângulo, e não é um triângulo qualquer, é um triângulo equilátero, cuja distância à origem é sempre dada por aquele valor 2 raiz cúbica de 2. Portanto, e se fossem raízes quartas, formaríamos um quadrado centrado na origem. Se fossem raízes quintas, um pentágono centrado na origem e por aí fora. Portanto, isto tudo para dizer que as imagens geométricas das raízes índice n de um certo complexo Z formam um polígono regular com n lados centrado na origem. Raízes sextas, um hexágono centrado na origem e por aí fora. Isto é muito utilizado em perguntas de escolha múltipla sobre complexo. Houve ali uns anos que estava constantemente a aparecer aplicações deste tipo de propriedades das raízes índice n de um complexo. Últimas observações relativamente às operações. Só é possível realizarem-se operações com complexos que estejam na mesma forma. Portanto, isto assim, 2 mais 2i a multiplicar por 3 cis de π sobre 6. Isto não se pode fazer estas operações da maneira como isto está. Ou passamos para a trigonométrica e fazemos a multiplicação na forma trigonométrica, ou passamos o segundo para a algébrica e fazemos a operação na algébrica. Isto porque, recordem que a multiplicação se pode fazer nos dois formatos. E agora falando sobre isso, sobre as operações permitidas e não permitidas. Eu tenho aqui um diagrama que acaba muitas vezes por simplificar e arrumar um bocadinho esta noção das operações que são permitidas de uma forma e que não são permitidas noutra. Na forma algébrica é possível fazer praticamente todas as operações, com exceção de potências. Aqui, potências, eu meto aqui um reparo. É possível fazer isto. É possível fazer isto. Dá trabalho. Também. Não é que não seja permitido. Dá muito trabalho quando as potências são muito elevadas. Podíamos também aqui utilizar, por exemplo, o binómio de Newton. Vocês já falaram disso logo no início de probabilidades. Dá trabalho, enquanto que isto na forma, isto até é raiz 2 cis de π sobre 4 à sexta,
Isto na trigonométrica é super simples, é raiz de 2 à sexta vezes x de 6π sobre 4. Aqui, isto podem fazer com um binómio, com três casos notáveis que depois multiplicam os seus resultados entre si. Portanto, têm várias opções para fazer isto, mas dá, de facto, muito mais trabalho do que fazê-lo na forma trigonométrica. A radiciação, as raízes, isso sim, isso é exclusivo da forma trigonométrica. Ainda vou meter aqui uma exceçãozita, com a exceção das raízes quadradas, que também é possível fazer-se na forma algébrica, embora, mais uma vez, dê muito mais trabalho. Relativamente à forma trigonométrica, também se podem fazer todas as operações, aqui com exceção da adição e da subtração. Também estas duas operações não são possíveis realizar-se na forma trigonométrica. Últimas observações é sobre o que é um complexo real puro na forma trigonométrica. Portanto, deixem-me cá só representar aqui mais ou menos o plano de Argand. O que é um real puro na sua forma trigonométrica? Um real puro é um complexo que está no eixo do x. Representado no plano de Argand está no eixo do x. Quer dizer que o seu argumento ou é 0, ou é π, ou é 2π, ou é 3π. Portanto, ao fim e ao cabo, o argumento é kπ. Portanto, o módulo pode ser qualquer valor, mas o argumento tem que ser um ângulo deste género. E se for um número complexo que seja um real positivo? Se é um real positivo, só pode estar no semi-eixo positivo do x. Então os ângulos são 0, 2π, 4π, menos 2π, por aí fora. Portanto, tem que ser múltiplos pares de π, ou seja, 2kπ. Isto para o real positivo. Um real negativo tem que ser π, 3π, 5π, menos π, menos 3π, por aí fora, pode-se representar por π mais ou menos voltas, com k pertencente a z. E já agora vemos também o que é um número imaginário puro. O imaginário puro está no eixo dos y, há de ser π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2. Portanto, há de ser este ângulo aqui mais meias voltas. Recordem que meias voltas normalmente representa-se por kπ e voltas completas 2kπ. E acabamos com reais imaginários puros positivos e imaginários puros negativos. O número imaginário puro positivo é da forma π sobre 2 mais voltas completas, para ficar positivo na mesma. O argumento tem que ser este valor. E números imaginários puros negativos é menos π sobre 2 mais 2kπ, ou como eu tenho aqui no resumo, 3π sobre 2 mais 2kπ. O meu conselho, claro está em começarem primeiro por treinar isoladamente operações com complexos na forma algébrica e depois com complexos na forma trigonométrica. Procurem no início não misturar muito estes dois processos. Numa segunda fase, treinar passagem da algébrica para a trigonométrica e depois, sim, aí aventurarem-se em exercícios que tenham complexos nas duas formas com diferentes tipos de operações, como apareceram em muitos exames. Está bem? No manual, de certeza, nos vossos manuais, de certeza que aparecem inúmeros exercícios desse género. Na próxima semana, acabaremos finalmente com a matéria toda do 12º ano. Vamos ver domínios nos planos e as condições. Vai ser uma aula bastante curta e provavelmente daqui a 15 dias vou começar a resolver alguns exames, provavelmente os exames de 2011, para vos ajudar, para vos dar uma mãozinha para que a coisa corra bem este ano. Tá bom? Até à próxima aula.